Olá, amigo ouvinte aqui do Cápsula do Som. Hoje nós vamos falar de um assunto muito especial: inclusão, aprendizado e futuro. Você já parou para pensar nos desafios que as crianças com déficit de atenção, autismo e outras condições sofrem no dia a dia? Pois nossa convidada de hoje não só pensou, mas criou um espaço especial para mudar essa realidade. E eu tô aqui com ela, Gildete, que é a criadora e idealizadora, ô palavra que não sai, do Instituto Criando para o Futuro. Tudo bem, Gildete? Tudo bem, Perla, tudo bem, graças a Deus. E você? Tô indo, tô aqui. Maravilha. Tô aqui. Tô aqui. Estamos aqui para mostrar o grande trabalho que eu sei que você faz, já dei uma pesquisada nas suas coisas, achei muito interessante. Explica pra gente o que é o Instituto Criando para o Futuro. O Criando para o Futuro, ele é uma ONG onde nós atendemos crianças com transtorno de aprendizagem em situação de vulnerabilidade social. Lá, a gente atende todo tipo de transtorno, né? Então, eu criei o projeto, eu sou psicopedagoga, eu atuo na área. E atendendo essas crianças no particular, eu vi a necessidade das crianças que não tinham condições de custear o tratamento. Que são muitas, né? Muitos. E aí, através disso, eu comecei abrindo duas vagas no social, no consultório particular, e isso tomou uma proporção que eu perdi as contas de quantas mães chegavam pedindo atendimento gratuito porque não tinha condições, e aí eu fui a fundo, né, entender como que era atendida essa demanda dentro da cidade. E aí eu vi que a gente não tinha, as crianças são encaminhadas todas para o CAPS, e tem muitas coisas voltadas só ao autismo. Só que hoje a gente só não tem a criança autista. A gente tem aquela criança autista, a gente tem a criança que tem TDAH, que tem TOD e outros tipos de transtorno. As crianças que não são alfabetizadas, que tiveram um déficit aí na pandemia. Então, que não é falado sobre isso, mas a gente tem muitas crianças... Verdade, a gente não ouve, né? Não, a gente tem crianças lá Esse momento foi muito difícil para essas crianças? Muito, porque elas não tiveram acesso, não tiveram apoio, né? Não tiveram o acompanhamento, nem do governo e nem dos pais, por conta da condição que ela se encontrava. Quando saiu os chips lá, foi no final já da pandemia, então foi uma loucura, a criança não fez nada a pandemia inteira. E não é falado sobre isso. E aí, tá todo mundo achando que é transtorno, mas às vezes aquela criança teve um déficit na alfabetização. Então, lá no Instituto, a gente faz uma triagem antes de encaminhar essa criança para os profissionais individuais, que são psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos. A gente faz essa triagem para que essa criança tenha o acompanhamento assertivo. Sim. E que não atrapalhem o profissional, porque tem muita coisa também que não é transtorno. Tudo agora virou moda. Ai, tem transtorno, tem algum tipo de transtorno. Hoje a criança não pode brincar que ela tem transtorno, porque ela grita, ela corre. Gente, é criança. Então, a gente toma muito cuidado. Eu até, no meu particular, eu tomo muito cuidado antes de levantar uma hipótese diagnóstica de uma criança, porque é muito sério. Às vezes, você manda a criança para uma medicação aonde nem precisava. Então, assim, a gente toma muito cuidado em levantar hipótese dos nossos atendidos, dos meus pacientes. A gente tem esse cuidado aí com essas crianças. Nós que somos, assim, um pouquinho mais velhas, né, Gildete? Um pouquinho só. Um pouquinho. Só um pouquinho. A gente não ouvia muito isso, né? Não. Quando éramos aí adolescentes, início da juventude. A gente não ouvia. Hoje a gente ouve muito, né? A gente tá ouvindo muito, olha, foi diagnosticado com autismo. Há um tempo atrás aí eu ouvi teve até um apresentador que falou, olha, eu fui diagnosticado com autismo também. E aí você fica, sério, né? Né, com tanta repercussão que ele tem, tanta, né, como pode? A gente fica um pouco sem entender tudo isso, né? Isso realmente está acontecendo? Existe realmente essa quantidade de diagnósticos muito grandes? Por quê? Porque a tecnologia está mais avançada, as descobertas da ciência foram maiores para chegar até esse diagnóstico mais fácil?
Ou existe alguma outra coisa aí que a gente não sabe? Então, na verdade, hoje, o TDAH, né, a Ana Beatriz fala sobre isso no livro dela, e nas entrevistas que ela dá, que assim, a criança com TDAH, né, ela acaba tendo uma predisposição aí para dependência química. E aí, falando na nossa época, sempre tinha o Joãozinho que era danadinho, né, na escola, que corria, que brigava com todo mundo. E aí, hoje, eu venho de periferia, né, então eu tenho contato ainda de ver, a gente fica sabendo por um amigo, né, porque o pessoal de periferia é difícil eles mudarem, né, daquela região ali. Sim. E viraram dependentes químicos, né? Então, você vê que ali na infância tinha alguma coisa que não foi tratada. Muitas coisas também hoje são potencializadas, porque, um exemplo, a criança, ela tem uma condição diferente, mas ela precisa saber que ela precisa ter regras, ela precisa fazer alguns exercícios. Então, o que acontece? O pai e a mãe, eles acabam ali potencializando o transtorno da criança. E, às vezes, a criança não tem um transtorno, ela só é mal educada mesmo. O pai e a mãe não conseguiu dar um embasamento, então, uma criança apresenta algumas características que dá a entender que é um transtorno. A gente também tem o uso abusivo de telas muito precoce. Então, hoje as crianças, eu já vi bebês no shopping, na cadeirinha, o pai colocando tela para ele. Então, aquilo ali estimula muito. Então, hoje as crianças não têm autonomia. Eu falo para você que às vezes eu vou dar reunião em escola e o pai reclamando da lição de casa. Mas aí, peraí, mas de quem que é a lição? Do pai ou da criança, né? Então, eu trabalho muito a autonomia com as crianças, porque a lição é dela. Ela que tem que ter responsabilidade. A professora explicou para ela, né? Claro que o pai vai dar ali um direcionamento, um acompanhamento, mas ele não tem obrigação. Então, hoje você vê que as crianças, elas crescem sem responsabilidade. A nossa geração, Perla, a nossa geração que está criando esses filhos, né? Exato. Então, assim, porque a gente foi frustrado, né, na nossa infância, do pai não falou nada, o pai sempre era não para tudo, a gente não podia fazer nada, a gente, porque sim, porque eu quero, né? Então, hoje a gente leva isso para os nossos filhos, que eles têm direito de ser quem eles querem, tudo bem, mas tem uma fase para que isso aconteça. E hoje você vê crianças de 10, 11 anos mandando no pai e na mãe, dormindo com o pai e com a mãe. Então, também, para onde que vai a vida daquele casal com aquele filho? Então, aquilo ali acaba se tornando um transtorno para a família, a criança, né? Porque ela não é ensinada desde cedo. E a criança, quando ela nasce, você que vai dar o direcionamento para ela. É muito engraçado quando você pega uma mãe e fala assim, meu filho tem 4 anos, ele só come Doritos. Meu Deus. Mas ele vai no mercado, ele compra o Doritos? Só para eu saber. Ele tá comprando Doritos sozinho, com 2 anos? Então, assim, você pega esse tipo de fala dos pais, que você vê que a criança não tem embasamento. E aí, falando da parte periférica, né, que são os nossos atendidos lá do Instituto, para eles é tudo muito difícil, porque eles já crescem na ambiência, já veio da avó, aí a mãe cresceu na periferia, a criança está crescendo na periferia. Então, para aquela criança sair daquele círculo ali, é muito difícil, né? Então, eles acham que eles não são merecedores, que ali eles vão morrer ali. E o que a gente lá no Instituto tenta levar para eles? Que não. Ele pode ser que ele quiser, ele pode sentar na mesa que ele quiser. E é engraçado que quando eu conto para eles que eu vim da periferia, que eu tive uma história parecida com a deles, eles já se enxergam de outra forma. Porque se você olha e fala, se ela conseguiu, eu também consigo, né? Você se torna um exemplo. Exatamente, porque assim, é muito fácil, né? Às vezes eu falo assim, é muito fácil a gente falar que a depressão ela é frescura. Verdade. Que frescura, às vezes você vê pessoas com muita coisa e tem tudo, né? A gente está com um caso aí recente na TV do Whindersson, né? Tem de tudo. Mas só quem sente na pele é ele. A gente não tem como saber o que ele sente, né? Então, assim, é muito fácil a gente titular. E hoje hoje as pessoas recebem uma carga muito grande, né? De eu tenho que fazer tudo muito rápido. Hoje, a geração de hoje, eles querem sucesso rápido, eles querem tudo muito rápido, né? Quando que eu vou ficar famoso? Eles falam, tia, a maioria deles, eles me vêem no podcast, eles falam assim, tia, que dia que eu posso ir no podcast gravar? Eu falei, vocês vão gravar, só que vocês precisam se preparar.
Porque, assim, eu falo muito de ensinar eles a pescarem, né? Eu trabalho muito isso com ele. Só que também eu preciso ensinar eles a pescarem. Porque se eu te der uma vara, você pesca, Perla? Eu não. Então, se eu falar, Perla, vai lá, pega um peixe. Beleza, aí você dá essa risada, você já pega e os peixes vão embora. Já espantei. Já espantou os peixes. Então, eu preciso falar, Perla, você vai pegar a vara, você vai sentar lá, você vai ficar em silêncio, você vai colocar a minhoca lá no anzol. Você vai sentar lá, ficar esperando. Quando você sentir um negócio lá puxando, você puxa a vara. Eu te ensinei. Então, não adianta falar. E eles são discriminados o tempo inteiro, né? De mães, né? Até um linguajar de mães. Eu vou usar um outro linguajar, mas não é esse bem que eu escuto, né? Mas de mães preguiçosas, mães que não querem saber do filho. Mas para uma mãe, aquela mulher tá com a autoestima dela lá embaixo. Ela ensina para o filho dela o que ela ensinou. A minha mãe me criou o que a minha avó ensinou para ela e tá tudo bem. Claro, tem pessoas evoluídas que no decorrer da vida evoluem, procuram autoconhecimento e conseguem mudar aí no meio do caminho, mas essa oportunidade vem para quem? Quando que essas mulheres, elas podem frequentar esse lugar com um profissional e elas serem bem vistas do jeito que elas chegam, descabeladas, às vezes não com um cheiro muito bom. Então, assim, são lugares que elas não têm acesso. Então, elas são discriminadas o tempo inteiro. E aí, elas já se fecham, porque elas pensam que lá não é o lugar delas. E lá no Instituto, não. A gente leva profissionais, a gente fala de inteligência emocional com elas. A gente está com uma psicopedagoga agora que vai iniciar um projeto muito legal. Um beijo, Ju. A gente vai trabalhar as mães, a psicopedagogia com as mães, porque a gente percebe que tem muitas mães com problema cognitivo. Olha que interessante. Muito. E aí a gente vai startar esse projeto agora no Instituto. Vamos dar início. A primeira triagem, Judete, é com a criança, então? Não, com a mãe. Ah, é com a mãe. A mãe, a anamnese. A gente entende a dor daquela mãe. Mas a maioria das mães que vão pra gente já vem com algum diagnóstico da escola. A escola fez um relatório que a criança tem alguma coisa. Mas aí a gente faz a investigação antes. E tem as crianças que têm laudo, só que não tem um tratamento. A mãe, por algum motivo, conseguiu aquele laudo, mas a criança não faz a intervenção. Aí a gente analisa quanto tempo de laudo. Que nem eu peguei um jovem que ele tinha 19 anos e ele estava com laudo de TDA. Ele tinha esse laudo com 12 anos. Ele tem 19. E aí eu não aceitei o laudo dele. E aí eu laudei ele, né? Ele passou comigo, eu levantei a hipótese diagnóstica dele. Ele é autista, com hiperfoco. Judete, explica aqui para o pessoal quais são as principais diferenças entre essas condições. TDAH, TOD, autismo. Explica de uma forma bem resumida. Eu sei que tem muita gente que não sabe essa diferença, sabe? O autismo, a criança tem alguma característica na fala, no andar, na socialização. O TDAH é aquela criança que é hiperativa, ela tem déficit de atenção, tudo, ela perde ali o foco. O TOD é aquela criança que ela tem, qualquer coisa irrita ela, ela bate em todo mundo, ela é sem limite, qualquer coisa irrita ela de uma tal forma que ela perde o controle, né? Então, por isso que a gente tem que investigar, porque, assim, as características, elas são várias. São um pouco parecidas. E às vezes a criança não tem nada. Um exemplo, a criança às vezes ela tem TOD, não, ela é mal educada, ela não teve educação, o pai não falou não a vida inteira para ela, e aí ela tem essa dificuldade de socialização, porque ela não aprendeu a dividir. Então, as características, hoje as pessoas, se você pegar a Perla e você colocar, deixa eu ver se eu tenho TDAH. Você vai falar, já pensei algumas vezes, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Não é possível, alguma coisa deve ter. Aí você vai lá e você começa a pesquisar, você fala, eu tenho isso, eu tenho. Porque você começa a olhar só as características. Então, por isso, assim, coisas que eu não gosto muito de falar em podcast, várias características e remédio. Porque, isso assim, não. Porque se fala de remédio, as pessoas falam... Eu escutei uma psicopedagoga, que nem assim, às vezes a mãe fala pra mim. Judete, eu escutei uma mãe falando que tomar tal remédio é bom. Deus. Eu consigo esses remédios? E a gente sabe que a gente tem um mercado negro aí e as pessoas acabam se automedicando. Acaba conseguindo, né? Exatamente, para eles poderem ter o remédio sem passar por um profissional. A mesma coisa, não é só o remédio, gente.
Às vezes a criança vai pro remédio, mas a criança precisa das terapias. Só que aí, Perla, se você for procurar isso no SUS, não tem psicopedagoga no SUS. E a gente é uma profissional super importante na vida da equipe multidisciplinar, né? A gente vem brigando aí para ter a nossa profissão reconhecida por conta disso. A gente faz parte da equipe multidisciplinar. E aí isso não tem no SUS, né? E outra briga que a gente tem lá na instituição, né, que eu sou muito cobrada por isso, que as pessoas querem números, né? Quando a gente vai tentar um patrocínio com o governo, com algum lugar, né, que vem do dinheiro público, eles querem números, porque lá eu atendo individual a criança. Se a criança ela tem uma condição, eles têm a socialização, que é as oficinas que a gente faz, essa parte de socialização. Mas lá eles vão ter o atendimento deles individual, porque eu e você, a gente pode ter o TDAH. Só que a Judete é uma pessoa e a Perla é outra. A sua logística de vida, os seus pais, a sua condição financeira é totalmente diferente, né? Porque a gente tem as crianças vulneráveis, mas a gente tem aquelas mães que é uma assalariada e não consegue pagar o tratamento, porque é caro, né? Eu sou do particular, a gente tem mães que deixam aí brincando R$7.000 numa clínica para passar na equipe multidisciplinar. Quem é que ganha R$7.000 hoje em dia para dar o tratamento para o filho? Não tem. Então, assim, e por isso que eu falo que lá a gente atende tudo. E eu não vou atender as crianças, eu vou continuar com essas, né? A minha psicopedagoga que trabalha comigo, a Jéssica, ela fala muito sobre isso, né? Ela é nossa voluntária, ela está comigo desde o começo. Ela fala, Gil, e foge da minha ética profissional. Eu preciso que a criança evolua. E assim, aí é muito engraçado que tá vindo mãe de convênio particular, porque falaram que era individual a consulta. Porque não tem como a gente tratar a criança no coletivo. E a gente não vai fazer isso. Eu vou continuar com as crianças, abrindo vagas, vindo mais voluntários, a gente vai abrindo as oportunidades. Mas eu quero que aquelas crianças saiam tendo tratamento particular e com a informação certa de que elas vão evoluir, que elas estão com qualidade de vida dentro da sala de aula, os nossos professores estão com qualidade de vida dentro da sala de aula, porque senão é só enxugar o sol com a peneira. E lá eu não tô para fazer volume, lá eu não quero, claro, eu queria ter dinheiro para a gente para atender 400 crianças, para a gente poder ampliar. Isso daí é meu sonho e eu busco isso todos os dias. Só que elas vão ter um tratamento de qualidade. Se for para fazer de qualquer jeito, a Judete não faz. Nem eu. E graças a Deus eu tenho uma equipe maravilhosa de psicólogos que têm a mesma visão que eu e estão lá voluntariamente porque eles entendem o propósito do Criando para o Futuro. Você comentou que você tem aí um aluno lá com 19 anos. E tem outras criancinhas menorzinhas que eu vi aí numas fotos que você me mostrou, que eu vi também no seu Instagram. Fala teu Instagram aqui agora, pra gente já colocar aqui embaixo, pro pessoal já ver. É @criando para o _futuro. Criando para o _futuro. Isso. Então dá para entrar lá e vocês conhecerem um pouquinho de tudo isso que a Judete está comentando com a gente aqui agora. Você tem, então, alunos ali já dentro da mocidade, você tem as crianças menores. Quanto tempo, em média, uma criança dessa fica com você no instituto? Meu Deus! Na verdade, até em consultório, né, a gente trabalha um período de 4 meses. A gente levanta a hipótese diagnóstica, encaminha elas para a equipe multidisciplinar e ela fica com a gente 4 meses fazendo a intervenção. Nesses 4 meses, a gente vai levantar outra hipótese para ver o que ele melhorou, o que precisa melhorar, e aí a gente vai ver como que essa criança vai se desenvolvendo. Mas, na verdade, quem tem algum tipo de transtorno, ele sempre vai precisar de acompanhamento. Isso não tem... Não tem. Não. Mas quando você consegue alguma coisa também com os pais, já ajuda muito. Muito, inclusive, eu vou conscientização dos pais, né? Diante daquilo que o filho foi diagnosticado. E é muito legal. A gente tem mães que abraçam a proposta. Recentemente, eu recebi um vídeo de uma mãe colocando em prática tudo que a psicopedagoga vem orientando ela. O filho dela teve o laudo recente sobre o autismo e para ela foi uma surpresa, ela não esperava. Mas quando eu vi aquela mãe, ela mandou pra gente o vídeo falando, olha, eu incentivando o meu filho. Para mim foi emocionante, porque assim, não é a classe social, é o querer, né? A gente leva muito as coisas, eu não tenho condições. Mas assim, às vezes você faz a
a condição, né? Então, as pessoas confundem muito. Eu tive uma infância muito pobre, mas regada de coisas maravilhosas. Então, assim, não é só o dinheiro. E aí, essa essência que eu levo para as mães, né? Às vezes o papel, o pintar, né? O jogo da memória é um jogo tão bobo que as pessoas acham comum, né? Tão às vezes os adolescentes, quando eu atendo os adolescentes, aí eu falo, a gente vai jogar jogo de memória. Aí eles olham para minha cara assim, é sério, tia, que a gente vai jogar isso? Mas aí, quando ele começa a jogar, ele fala, mas eu não lembro. Era assim? E aí você fala, a importância, o quebra-cabeça, de ali você colocar o raciocínio lógico para funcionar. Então, assim, tem várias coisas. Eu tenho o teste, que eu trabalho com o teste da doutora Nádia Bossa. Ela é referência na psicopedagogia. Quando eu vou aplicar a prancha nas crianças, eles falam assim, tia, é sério isso? Aí eles erram. Aí eu falo, te peguei, né? Mas eles erram, porque assim, é percepção visual, é um detalhe ali que faz a diferença, o jogo dos 7 erros. Então, assim, é coisa que você fala, não acredito que eu errei nisso aqui. É super normal. Tanto que a gente brinca, né? Você começa a aplicar o teste, né? 8 horas da manhã, quando é o último paciente, você fala, até você tá errando. Olha só. Então, nem todas as crianças ali têm situações financeiras muito ruins. Não. Ou você faz essa triagem também? Não, a gente procura fazer a triagem. Para quem, sim, a triagem precisa. É feita com as mães, porque a gente precisa atender quem realmente precisa. Não que, às vezes, o fato da pessoa trabalhar, talvez ela não tenha condição. Porque, um exemplo, você pega um salário mínimo, a mãe paga aluguel. É mãe solo, né? Que a maioria elas são mães solos. Ela não tem condição de pagar, gente, porque é caro, não é barato. A gente estuda muito, é pós-graduação, os materiais, os testes são muito, muito caros. Então, assim, a mãe não tem condições. Então, a gente faz uma triagem para saber como que aquela mãe trabalha, como que é a vida dela, enfim, se ela tem um cadastro social. Então, geralmente, quando elas já estão, ela já tem o Bolsa Família, você sabe que aquela mãe está ali dentro do padrão, né? Então, sim, a maioria que lá das nossas atendidas das mães, elas estão no Bolsa Família e não trabalham. Porque não tem como trabalhar com uma criança que precisa fazer 3 terapias na semana. Quem é difícil. O CLT que vai aceitar? Por isso que lá também a gente incentiva o empreendedorismo. Sim. Né? A gente faz oficina com elas, ensinando elas a empreenderem, a trabalhar que em bacana. casa. A gente tem esse projeto lá. Né? Que é um projeto um pouco mais complicado para fazer, porque gasta muito. Um exemplo, uma oficina dessa aqui que eu faço, que foi uma oficina das emoções, essas foram 2 turmas. Nesse dia se passaram 50 crianças nessas oficinas. Eu gasto, porque eu preciso dar café para eles precisam comer, a gente gasta com certificado, então é tinta de impressora, porque assim, eu não quero fazer de qualquer jeito, então eu quero dar o melhor, eu não quero que eles tomem refrigereco, eles vão comer do bom e do melhor, então é uma fruta que eu sempre tento comprar, um refrigerante de uma marca, porque sempre para eles é o resto. Sim. Sempre, sabe, é o que sobra. Sobra, né? É o que sobra. Foi muito engraçado esse ano, ele falou assim, tia, a gente está cansado de ganhar carrinho de plástico. Então, assim, você pensa, você olha e você fala, cara, o que eu vou doar, né? Então, esse ano, a gente vai fazer um banco, né? Para a gente ter um recurso, para a gente comprar tudo igual. Porque eu falei, se eu não puder esse ano dar tudo igual, a gente não vai fazer. Porque você entregar um carrinho de plástico para uma criança, às vezes eles querem roupa, né? Então, a gente tem umas crianças que são bem vulneráveis mesmo, e a gente tem um apadrinhamento legal. Se você vê a felicidade das crianças recebendo... Um tênis. O tênis, a roupa. Imagino. Aí, uma das nossas doadoras fez uma cesta de só guloseima. Cara, a menina, tipo, ela gostou do sapato e da roupa, amiga. Foi incrível, mas quando ela viu a cestinha de guloseima, a felicidade dela foi inacreditável, emocionou todo mundo, né? Porque você fala uma coisa que pra gente é tão corriqueira, né? A gente come uma bolacha ali recheada e para ela foi algo... Você nem percebe, né? Exatamente, e para ela foi algo sensacional. Então, a gente toma um cuidado com isso e eu não quero dar qualquer coisa para eles. Eu sempre falo que lá não.
tipo roupa rasgada, eu sempre faço uma triagem das doações para ver se está em bom estado. Às vezes está um pouquinho sujo, né? Porque a gente sabe que às vezes está lá no guarda-roupa, eu mesma vou lá e lavo, né? Para eu poder entregar para as famílias. Então, assim, eu tomo um pouco de cuidado com isso, porque a vida não é qualquer coisa. Não. Porque eles estão acostumados sempre com qualquer coisa. Tipo, tá bom. E eles não podem se acostumar a qualquer coisa, né, Perla? Hoje, a gente paga aluguel lá do espaço. É um aluguel super caro. Todo mês eu fico na ralação, pedindo doação. Fazendo vaquinha online, pedindo apoio aos amigos, aos familiares. E eu já tive proposta para ter uma organização dentro da comunidade, que eu não ia ter esse custo, eu só ia ter que ir com o meu trabalho. Sim. Mas eu não vou conseguir tirar as crianças de lá, porque eles vão sair da porta dele e vão entrar na ONG. Então, aí vai fugir um pouco do meu propósito. Então, um exemplo, quando eles vão lá na ONG, a gente tem uma parte de gramado, eles correm, eles sentam nas cadeiras, eles gostam da lousa. Então, assim, é algo diferente. Eles têm oportunidade de sair de dentro da comunidade e ver algumas casas bonitas e olhar e sonhar, porque sonhar não paga nada, né? Então, se eles sonharem e souberem que tem um lugar que eles vão conseguir estudar, que eles vão conseguir ter um apoio para eles serem o que eles quiserem, né? Falando desse rapaz de 19 anos, hoje ele está trabalhando numa multinacional, através do nosso relatório. Então, isso para mim não tem preço. Então, a gente precisa dar oportunidade para essas crianças. E dentro da comunidade, ele só vai sair da porta dele, vai lá na ONG e vai falar, é o que tem para mim. E não é. E aí foge do propósito do Instituto. Então, eu quero que eles saibam que lá é deles, que eles têm um lugar bonito, limpo, arrumado, né? A gente ensina muito sobre eles, que eles precisam manter a organização. A gente tem as regrinhas lá na parede, que eles não podem gritar, que eles não podem falar palavrão, que eles não podem ficar cantando música de funk, eles não podem se agredir. Então, tem uma série de regras, né? E tem um espaço do lado, que é uma escola que está desativada. Eles falam, tia, a gente está orando para essa escola ser sua, né? E eu falo para ele, glória a Deus, né? Porque eu chamo eles de bênção. Aí é muito engraçado, né? Eles falam, ô tia, olha a bênção ali mexendo comigo. A outra bênção. Olha a bênção número 2. Número 2, mas eles são baratos. E muitos, eles falam que quer ser policial militar. E eu dou aula no IBPM, né? Que é um curso da Polícia Militar. A gente tem atendidos lá bolsista. O sargento deu uma bolsa pra gente lá, meu chefe, maravilhoso, Sargento Martins. E ele tá nessa parceria aí. Toda vez que a gente tem um número de alunos, ele dá bolsa pra gente. Para as crianças que querem seguir essa carreira. Que então, legal. Para você ver, eles já estão com o pé lá, para eles colocar o corpo, é muito mais fácil. Então, assim, eu sempre luto, vou atrás para que eles tenham o melhor. Você tem várias diretrizes, então, ali. É a mãe, é a criança, é a educação dessa criança, exatamente. É a educação da mãe em relação a essa criança, esse entendimento do que essa criança tem. Exatamente. E também o encaminhamento disso conforme vai passando o tempo, o encaminhamento desse jovem para algum local. Exatamente, a gente tem também agora... a gente vai preparar esses adolescentes para o mercado de trabalho. A gente vai começar um curso que são 3 meses, onde vai vir uma equipe de profissionais de RH, com toda uma estrutura para preparar esse jovem para o mercado de trabalho. Porque, assim, às vezes é não se comunicar, às vezes na higiene pessoal, porque eles não têm um direcionamento, mas às vezes não é que eles não têm. Tipo, vão falar, porque às vezes a gente brinca, olha, não passou perfume hoje, não? Tia, eu tomei banho, mas não tinha sabonete. Tia, não tinha antitranspirante, né? A gente tá até com uma faculdade que vai apoiar a gente nisso aí agora, pra gente deixar esses itens lá no Instituto, pra gente poder auxiliar essas famílias. Porque não tem, gente. Às vezes é um sabonete, o sabonete é R$1. Gil, mas às vezes eu escuto, mas a mãe tá bebendo. Gente, é o vício dela. A criança, ela nunca pode pagar pelo erro do pai. Né? Então, a gente quer massacrar as crianças porque o pai e a mãe tá bebendo. Então, não, ele não tem que pagar esse preço, né? E essa criança, ela vai crescer revoltada, porque ela já não tem o apoio dentro de casa. Na rua, ela é questionada. E aí, o que acontece com essa criança? Ela vai pro crime.
ela vai para o crime, sim, porque o tráfico, né, se o Instituto não buscar... Eles se aproveitam dessa situação. As crianças vão para lá. E aí falam, por falta de oportunidade. Então, assim, você cresceu com aquilo e não adianta. Às vezes, é o lugar que você convive. Se você andar com 5 milionários, você será a sexta. Se você continuar ali com pessoas, com crenças limitantes, você vê o crime, o tráfico na sua porta, para lá e para cá, é aquilo que tem. Você vai normalizar aquilo. Exatamente, que é o que acontece com as crianças. Elas acham normal, né? Tem até criança lá que fala que quer ser traficante. A gente fez a oficina da emoção e a criança falou... Difícil ouvir isso, hein? O que vai ser? Aí ele já sabe. Aí ele fala, tia, o fulano falou que vai ser traficante. Não, tia, eu tô brincando. Eu falei, acho bom. Aí depois a gente chama e eu falo pra ele, o que acontece com a pessoa do tráfico? Me fala 3 pontos positivos. Aí ele, nada, tia, eu tava brincando. Eu falei, então, mas não fica brincando com essas coisas. E a gente orienta. Já faz uma orientação ali para aquela criança, aonde o tráfico vai levar ela. Sim. Então, assim, a gente fala, você tem 2 caminhos. Esse e esse. Se você vir nesse, você vai se dar bem. Se você nesse, tem 2 caminhos, né? Ou Vila Rio, né, que é o cemitério lá perto do Instituto, ou você vai preso. E aí você faz a sua escolha, porque a vida é feita de escolha. Mas aí você vê o histórico desse menino. A mãe xinga muito ele, né? O menino tem um histórico triste, ele é xingado, responsabilizado das palavras mais feias do mundo, né? Tanto que é muito engraçado, ele tem ciúmes de mim com as outras crianças, porque ele foi um dos primeiros aí no Instituto, né? Porque quando a gente começou, Perla, a gente começou numa sala, o tamanho desse estúdio aqui, e aí acontecia de tudo. A gente atendia individual, aí o reforço era 5 cadeiras que eu ganhei de doação e a gente colocava no reforço. Então, era 5 crianças ali. Hoje eu tô com uma sala que cabe 22. Então, ele falou... Por que agora que eu tenho que dividir meu espaço com 22 pessoas se eu dividia com 4? Então, ele acabou ficando um pouco enciumado. Então, ele sempre quer chamar a atenção, mas é um menino que é maltratado a vida inteira. Então, quando chega nesses ambientes, ele quer chamar a atenção. E aí, o que eles fazem? Da forma negativa, não é da positiva. Mas nós, educadores, nós profissionais, tem que olhar para aquele menino, né? Então, a gente vê que, às vezes, dentro da sala de aula, não que o professor é mau, mas o professor acaba excluindo. Que fala, dá tanto trabalho, você fala, deixa essa bênção aí. Eu já tenho 8 olhar. Quanto mais danado, mais ele é do meu lado. Eu falo assim para ele, você é responsável se eles falarem. Você vai escrever na lousa, sabe na nossa época que saía, a gente ia colocar o nome da lousa? Tinha que ir lá. Professora, mas eu não quero. Não, você vai, quem falar põe o nome da lousa. Então, eu acabo fazendo essas brincadeiras com eles e dá certo, porque ele se sente importante. Alguém ali está olhando para ele. Sim. Então, ele fala, eu sou responsável. Então, eles acabam, né, se envolvendo. Porque tem criança de 13 anos que já quer ser adulto, já está ali envolvida com alguma coisa errada. Tá. Mas quando eles entram lá e, tipo, eles começam a não falar que não vai brincar. 13 anos, eu sou o adolescente. Não vai brincar? Então tá bom, você vai me ajudar a fazer... Tipo, eu coloco ele para fazer o braçal. Tipo, ele vai me ajudar a limpar, vai me ajudar a pôr o café. Não, tia, acho que eu quero brincar. E aí a criança começa a brincar. Porque para ele é mais interessante ele brincar do que ele ficar fazendo serviços que ele não quer fazer. Sim. Você entendeu? Aí eu coloco ele para me ajudar. Eu falo, então agora você vai organizar as crianças pra gente tomar café. Primeiro os pequenos e as mulheres. Né? Eu falo para eles, as mulheres na frente e as crianças pequenas. Porque a gente tem que respeitar uma hierarquia, né? Gil, esse negócio de homem e mulher, as mulheres, não, sim. Por isso que a gente tem que... Isso evita a violência doméstica, porque a mulher tem que saber o papel dela, né? Que nós precisamos ser tratadas com carinho pelos meninos pequenos. Primeiro a gente. Isso é cavaleirismo, não é machista, né? Então, se a menina, ela começa a crescer achando que o homem pode tudo, a gente cresce com esses relacionamentos abusivos aí, que a gente vê de feminicídio, a gente vê o caso da Vitória aí, recente. Recente, né? Então, por conta disso, porque esses meninos não sabem o papel deles, e acontece muito isso. Esse menino, ele deve ter ouvido muito sim na vida dele, pode investigar. Sim, sim. Aí a mulher, a namorada dele falou que não, ele vai lá e mata. Como sim ela falou não para mim? E a gente vê que tem uma geração de meninos que vem crescendo dessa forma, achando que eles já são dono do mundo.
pensamentos machistas, homofóbicos, não respeita. Então, assim, isso vem do quê? Ele ouviu isso em algum lugar, ele não cresceu sabendo disso. Ele ouviu em algum lugar. Então, às vezes, a ambiência, cresce vendo o pai batendo na mãe, então ele normaliza aquela situação. É normal o homem bater na mulher. Ou ele coloca, expressando isso de outra forma, porque a revolta dele também é nas mulheres. A gente vê meninos que foram abandonados pela mãe. A gente tem meninos lá que não têm a mãe, moram com o pai. E eles odeiam as mulheres. É nítido e eles deixam muito claro. Eles não gostam de mulheres. Nossa, que situação para vocês lidarem com isso. Muito difícil, gente. Muito. E para você colocar na cabeça desse menino, aí ele faz o tratamento psicológico, porque ele precisa entender que a figura materna, ela é importante. A gente precisa colocar isso pro pai, né? Que a figura materna é importante. O menino não pode crescer com aquilo, porque hoje ele tem domínio, mas esse menino na adolescência ou num relacionamento? As telas, uma coisa que a gente também tem lá que é, assim, gritante, meninos de 10, 11 anos viciados em pornografia. E eles pedem ajuda. Tô viciado, não consigo ficar mais sem. Então, aí você pensa, esse menino crescendo com isso, que tipo de homem que ele vai se tornar? Você entendeu? Então, assim, é muita coisa. Quando eu falo que várias vezes eu já pensei em desistir, porque, assim, eu abri mão da minha carreira profissional, né, pelo projeto. Você não atende mais, Judete? Atendo particular uma vez na semana. No seu consultório? No consultório. E dou aula no IBPM. No IBPM eu sou pedagoga, então eu dou aula lá remunerado. Então são minhas 2 atividades remuneradas. Mas eu poderia estar atendendo a semana inteira, dando aula, enfim. Mas se eu sair de campo, eu preciso buscar o direito deles. Então, eles precisam ter... Eu sou a voz deles, né? Então, hoje, eu sempre estou atrás de patrocínio para eu poder ajudar ele. A gente tem um stand também, que a gente vende materiais pedagógicos, porque eu não gosto muito desse negócio de pedir, né? Eu acho que é um direito. Então, a gente vende os jogos para que a família que compre saiba que esse valor é revertido para o Instituto. Então, várias campanhas que a gente faz, a gente vem, né, tentando aí um patrocínio com o governo, com empresas privadas, para a gente poder manter essas crianças, porque, assim, é muito difícil, o gasto é muito grande. Tem vezes que eu tô assim, ó, meu Deus! E aí você não sabe o que vai acontecer amanhã, não, mais ou menos isso. Não sei, exatamente. Só para você ter uma noção, nosso aluguel é dia 10 e eu tô sem R$1 na conta. Eu tenho que pagar o aluguel dia 10. Então, assim, a dona não quer saber, né? O espaço está alocado, mas eu sempre encontro anjos bons aí na minha vida que entende o propósito, entende a importância. Às vezes as pessoas falam assim, isso não é problema meu, mas quando você tem o caso na família, que é uma pergunta que todo mundo me faz. Você não vai me fazer essa pergunta? Judete, você tem alguém com transtorno na sua família? É a pergunta que eu mais escuto. Diagnosticado, não. Tá. Diagnosticado, não. Não, diagnosticado, não. Não tenho nenhum filho, não tenho... Eu já sou avó, meus netos, ninguém está diagnosticado. É pela causa mesmo do ser humano, de como profissional. Eu vi essa necessidade, então eu quis abraçar a causa por conta disso. Eu acho que até quem defende a causa, eu acho até um pouco mais complicado. Porque o meu problema, não posso... Um exemplo, eu tenho um filho atípico, mas eu não sou igual a você. E a gente vê muitas mães se comparando. E eu falo, não se compare. Cada criança tem seu tempo. Mesmo que elas tenham o mesmo transtorno, são seres humanos diferentes. Então, as pessoas perguntam para mim por que eu fiz isso, porque eu abri mão da minha vida para me dedicar a esse projeto. Eu acho que é propósito mesmo eu até me emociono, porque assim, é propósito de vida, e enquanto eu tiver vida... E ver eles evoluindo é o que me motiva, assim, quando eu recebo uma mãe falando, quando eu consigo matar a fome de uma mãe, para mim é surreal. Eu vou te falar uma frase que eu falei para uma pessoa quando teve um filho com um probleminha, né? Com uma síndrome. Às vezes as pessoas falam assim, Judete, mas você não merece passar por isso, ou algo do tipo assim. Eu acho que o que a gente tem que entender é que a criança merece. Então você não fez essa escolha. É o meu pensamento. Essas crianças te escolheram.
Exatamente. E eu acho que existe um ser por trás de tudo isso, que é o nosso Deus, né? Sim. E é ele que faz... E ela tá torta, né? Tá caindo aí. Tá Deita ela aqui, ó. Eu vou deitar ela aí, gente. Deita ela aí. Então, assim, existe um ser que eu acho que é ele que escolhe, ele que coloca as pessoas no caminho que ele quer que vá. Então, assim, exatamente. Por que Gildete foi parar nessa ONG se ela não tem nenhum filho atípico? Como assim? Se ela não tem ninguém na família assim? Mas eu acho que Deus colocou isso no seu coração e você tem vários filhos assim agora. Muitos. E é muito engraçado. Era você que ele queria. Às vezes eu vou passear com o meu cachorro, eles me veem, eles correm atrás de mim, é mó barato. E eles descobriram onde eu moro. E vira e mexe, eles tocam a campainha da minha casa. É perto, você mora perto. Eu moro perto da organização. E aí eles falam, a tia da ONG, né? Eles falam a tia da ONG. Então, assim... Para mim, ver a felicidade deles quando a gente faz um café, que eles veem aquele café, aquela mesa, porque eu organizo tudo, é tudo arrumadinho para eles, tudo feito com muito amor. E eles falam assim, nossa, tia, a gente está se sentindo no hotel 1000 estrelas, não é nem 5. Eu falei, gente, é 1000. E eu que faço, né? Eu acabo ali, por a gente não ter muito recurso, eu que acabo cozinhando, porque é uma terapia para mim. Sim. Amo cozinhar. Então, eu que acabo ali fazendo, né? As pessoas dão os ingredientes, eu acabo ali eu fazendo, eu montando, e fazendo com a minha equipe, e a gente vai se virando com o que a gente tem. Eu falo, gente, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Então, hoje a gente vai ter que pôr a mão na massa. Às vezes eu estou dando faxina no instituto, porque eu não tenho quem me ajuda. Gente, exatamente. Então, assim, eu tenho umas mães que às vezes acabam me ajudando também, né? Que estão lá, elas me ajudam com as crianças. Então, assim, mas é tudo apoio. E às vezes as pessoas acham que para você ajudar, a gente tem que parar com isso de julgar as pessoas, né? A gente não sabe por que aquela mãe está naquela situação. A gente nunca sabe. E a gente também nunca sabe o dia de amanhã. Exatamente, você não sabe a história do outro, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Exatamente, então eu sempre falo, não precisa de muito, porque às vezes as pessoas falam assim, para doar, Gildete, eu preciso ter muito dinheiro. Não, olha só, a gente fez um cálculo lá, eu falei, eu quero dar oportunidade para o mínimo e para o máximo. A gente fez uma campanha, 3.500 pessoas, doando R$2. A gente consegue aí custear o aluguel 2 meses tranquilo. Para ficar 2 meses tranquilo. Então, a gente está rodando a campanha. Sim. Então, assim, a pessoa falar que ela não tem R$2, ela não querer doar é uma coisa. Agora, falar que não tem condições de doar R$2. E, assim, nunca vim 2, Perla. É muito engraçado. Eu acredito. Né? Hoje, a gente estava com a nossa... Quando as pessoas conhecem o trabalho... Sim. Hoje, a gente estava sem internet e eu estava com a internet atrasada. E aí, eu... falei, meu Deus, a gente tá com a internet atrasada, um monte de ofício para fazer, um monte de coisa. Quando eu li de manhã, uma pessoa me mandou mensagem e falou, Gil, olha o que eu pude ajudar. Juro para você, o valor da internet. Exatamente. Exatamente o valor da internet. Aí eu liguei pra menina, eu falei, nossa internet tá paga. Porque, assim, a Gildete, pessoa física, e CPF, ela é uma pessoa. Gildete, Instituto é outra. Então, muitas vezes, eu acabo entrando também com doação. Eu e a minha família, né, meu esposo, a gente tem a nossa parte de doar, né, também, porque eu tenho essa consciência. Mas eu também não posso criar um problema. Sim. Você entendeu? Então, então, eu separo muito bem isso. Então, o que é do Instituto precisa vir do Instituto para a gente ajudar as famílias. Eu faço o que está dentro das minhas condições. Porque também não adianta eu ter um problema, porque se eu tiver um problema, eu não vou conseguir ajudar ninguém. Aí a gente para tudo. Então, como que uma pessoa que tem problema vai apoiar outras? Não faz sentido para mim. Então, eu sempre costumo separar para que a gente não tenha problema nem na minha casa e de apoiar as pessoas, mas a gente também tem a nossa parte de contribuição. Sim. Na minha família, todo mundo é voluntário, todo mundo. Às vezes eu tenho alguma conta para pagar, eu já mando mensagem no grupo da família, gente, vamos lá, vocês já fizeram a boa ação do ano, do mês? Vamos lá que eu tô com tal conta atrasada e eu preciso pagar. E a gente faz os carnês também. Sim. Que eu emito os carnês, tem um valor mínimo de R$20 mensais, onde você tem desconto no imposto de renda. Sim. Então, a gente tem muitas pessoas que ajudam, né, para ter lá o desconto. Enfim, tem muitas formas de ajudar. Às vezes as pessoas dão o que ela tem mais de precioso, que é o tempo.
Às vezes a pessoa pode doar roupa. Material de uma empresa que ela tenha, fabrica alguma coisa, papelaria, alguma coisa assim. Exatamente, kit de higiene, produtos de limpeza para a gente limpar a organização. Então, assim, a pessoa pode ajudar com várias coisas. E pode ajudar com trabalho também, Judete? Também muito. Com voluntário, psicopedagoga, pedagoga, quem não é também. Enfim, a pessoa às vezes tem a boa vontade, olha, eu quero participar da oficina, porque são muitas crianças. E assim, a gente tem uma equipe bem reduzida, então às vezes a gente fica todo mundo doido. Você lidar no dia a dia com preconceito, não só com você, né? Com aquela coisa que a pessoa ficar aí em dúvida, por que você faz isso, se você não tem ninguém na família, se você não passou por isso, esse tipo de coisa. Mas o preconceito com a criança mesmo. Eu tô te perguntando isso porque eu tenho uma amiga, depois eu vou te apresentar, viu? Uhum. Patrícia, um beijo pra você. Ela é fisioterapeuta já há muitos anos também. E de um tempo, uns anos pra cá, acho que... Se eu falar besteira, você me bate depois, Patrícia. Acho que uns 8 anos pra cá, 7 anos pra cá, ela é psicopedagoga. E ela tem um trabalho maravilhoso, ela tem um filho com TOD, né? Então, assim, ela é mãe atípica, então ela acabou se envolvendo muito com isso. Hoje ela faz um trabalho muito bonito também, tá em São Paulo agora, voltou para São Paulo, ela estava em outra cidade. E há pouco tempo atrás, ela até que me deu essa informação que eu não tinha visto. Teve um influenciador, né? Não sei se você chegou a ver isso, ele fez alguns comentários sobre o TOD. Né? E foram comentários pesados, sabe? Depois você dá uma procurada nisso. Dá uma procurada que você vai ver que... Eu adoro essas polêmicas. Foram pesados. Eu achei até que você já tinha visto, por isso que eu ia até te perguntar. E foram pesados que o TOD, do tipo, TOD não existe, TOD é falta de educação, TOD. Foram umas coisas bem pesadas. Você sofre isso? Você vê as mães sofrendo isso, de repente uma criança ter essa característica ou até mesmo esse diagnóstico? E as mães acabarem sofrendo com isso no dia a dia? Muito, é o que mais tem. Tanto, e eu falo para você, tanto no particular como no público. Sofrem, porque principalmente as pessoas mais antigas, né? Você vê. Porque o TOD existe, né, Judete? Existe. O TOD é uma situação de diagnóstico, gente. Exatamente. O TOD não é falta de educação. Não é. Mas aí você vai ver o contexto, né? Por isso que eu falo que a anamnese ela é essencial. Então a gente vai entender como que aquela criança chegou naquele diagnóstico, né? Então, sem ser antiética, você acha que existe erro? Muito. Diagnósticos aí? Muito. Eu pego vários lá no consultório e eu falo com propriedade. E assim, quando... Onde está esse erro, gente? Por que esses profissionais acabam cometendo isso? Porque, na verdade, Perla, todo mundo quer um diagnóstico. Na verdade, todo mundo quer um diagnóstico. Você quer justificar aquela situação. Tá. Você entendeu? Então, a gente quer... Até os profissionais. Um exemplo, até no meu particular, eu não trabalho por dinheiro. O dinheiro, para mim, ele vem como uma consequência. Eu trabalho por amor. Então, eu não preciso ficar segurando aquele paciente comigo. Eu dou alta para vários. Alta é uma palavra que a gente não ouve muito mais. Não, eu dou. Você está de alta, não. Exatamente. Até mesmo porque quando o paciente começa a ficar comigo muito tempo, se cria uma relação doméstica. E eu não estou ali para aquilo. Então, ele vai passar os 4 meses, ele não teve uma melhora comigo, eu vou avaliar. Se realmente já teve ali uma situação... ou se ele realmente vai precisar do acompanhamento, e eu aconselho os pais mudarem de profissional. Para quê? Para a criança também não ficar com apego afetivo ao profissional. Ele precisa entender que aquele profissional não vai estar ali para sempre. Que acontece muito. Às vezes você vê psicólogos que virou amigos de paciente, e aí você está me pagando para ser amiga? Não. Gente, o meu primo casou com a psicóloga. Não, e teve uma mãe que falou assim para mim, muito engraçado, eu vou ter que contar essa história, gente. Teve uma mãe que eu fui dar a devolutiva do filho dela e ela toda nervosa já comigo, né, pelo WhatsApp. E eu falei assim pra ela, fulana, eu precisava falar com você. Ela falou assim, aí eu dei o feedback do filho dela, né, dei a devolutiva do filho, expliquei pra ela a situação do filho. E ela falou assim, cara, tô muito feliz de te conhecer porque eu vi que você é profissional. Porque todas as psicólogas se relacionou com meu ex-marido. Meu Deus! E ela falou que nunca nenhuma falou com ela. Nome do marido?
esse cara. Ela falou assim, todas as psicólogas... O mais novo Alain Delon da história? Eu falei assim, gente, não sei. Aí eu comecei a rir, né? Ela falou, sério. Porque, assim, acaba se tornando... O psicólogo, ele não é seu amigo de bar, né? Então, a gente tem muitas pessoas aí também fazendo coach. A minha psicóloga que trabalha comigo, a Ju, maravilhosa, Ju, te amo. Ela fala muito sobre isso, que hoje as pessoas fazem um cursinho de final de semana e já se titula psicólogo. Então, todo mundo quer ser psicólogo, mas ser psicólogo não é uma conversa de bar, porque a mesma proporção que a gente tem de salvar uma vida, você tem de empurrar a pessoa para o buraco, porque às vezes a pessoa cria uma expectativa tão grande em cima do outro, né? Eu levo muito isso falando para os pacientes. Tudo vai dar certo se você tiver constância, se você seguir o que está fazendo. Se você não seguir, não vai ter resultado. Você vai poder passar com o psicólogo mais top da face da Terra. Se você não tiver um direcionamento e uma constância, não vai adiantar. Não adianta. Então, é necessário, né? Muito. Essa busca de profissionais. Por profissionais, às vezes por mais de uma opinião. Por mais de uma opinião. Eu falo tanto isso, gente, porque eu acredito tanto Exatamente. nisso. Eu, como profissional da área da saúde, eu acredito que o paciente, às vezes, precisa ouvir mais de uma opinião. Exatamente. Hoje é bem complicado. Ainda mais um caso Exatamente. tão específico como esse, onde o diagnóstico não vem através de um exame. Não é um ultrassom que vai trazer e aí, diagnóstico de autismo, né? Encaminha todo mundo pro CAPS, aí acaba uma troca de profissionais horroroso, que nem você fala, Judete, é legal trocar de profissional? No momento certo. Vamos lá, eu tô com o paciente 5, 6 meses. Não em todas as consultas, Não todas as consultas, mas... essa mudança também de rotina mexe muito com o paciente. Sim. Então, assim, a criança não consegue ter. E o repetir, né? Aquele negócio da criança ter que repetir o que ela está passando, do adolescente, ou o adulto ter que ficar falando toda hora que ele está passando, né? Porque troca, não tem ali um direcionamento, que hoje as pessoas falam muito que não pode se repetir na escola, mas pode sim, né? Por quê? Mas você precisa estar documentado. A gente pode repetir por círculo. Um exemplo, a criança do 3º ou 6º ano, ela pode ser reprovada, porque ela tem até o 3º ano para ser alfabetizada. Então, quando aquela criança chegar no 3º ano e não foi investigado, tem que reter ela. Ela não pode passar. Mas por que não retém? Porque tem bônus, tem um monte de coisa, a professora não está documentada e a supervisão de ensino vem cá em cima. Então, são muitas informações, Perla, que as pessoas não sabem. Não sei. Então, não é que o governo não reprova, é porque tem todo um direcionamento, mas dá trabalho. Você entendeu? Isso que eu faço hoje, que as pessoas, às vezes, será que a Judete ganha? O que ela não ganha? Dá trabalho, gente. Dá trabalho. Então, assim, as pessoas não querem ter trabalho. Sim. Então, assim, hoje eu faço isso por amor, porque eu acredito na evolução do ser humano e eu não vou levar nada para o caixão. Eu não vou levar casa, não vou levar carro, mas do jeito que eu impactei a vida dessa criança e dessa família, eu vou deixar o meu legado. E nem é questão de legado, porque, assim, a minha recompensa vem de Deus. Eu não espero nada do ser humano. Então, eu não faço esperando que as mães me amem, que o público me ame, não. Eu tenho algo pessoal, que é eu e o lá de cima, Deus, e ele sabe do meu propósito, ele sabe do meu coração. É isso Dinheiro mesmo. É bom, sim, gente. Eu amo, viu, ser rica. Vou ser um dia, para eu poder apoiar mais gente, porque se eu tivesse milhões, você pode ter certeza que a gente já estaria com aquele espaço funcionando para 400 crianças aí, ter esse atendimento. Quem Hoje sabe? Você tem 60 crianças. 60 crianças, 60 famílias que dependem de mim. Mas você deve ter uma lista de espera ali, Muito! Tô imaginando. A Ângela responde essa pergunta. A Ângela tá ali no cantinho só fazendo assim, sim, ó. Não dá pra contar, Ângela, a lista? Só essa semana já entraram mais 12 mães para lista de espera. 12 mães. Ela tá dizendo aqui que essa semana já entraram mais 12 mães para a lista de espera. Isso. Então é isso. Eu não vou te perguntar o que você espera para o futuro da sua ONG, porque eu tenho certeza da resposta dela. Ela espera que essa ONG cresça, que ela tenha apoio
não é isso? Sim. Ela espera que essa ONG tenha patrocínios bons, grandes, de pessoas que acreditam no trabalho dela, acreditam na força do trabalho dela para o desenvolvimento dessas crianças com déficit de atenção. Sim. E com outras situações aí que acontecem na comunidade onde ela está. Você está perto, em que região de São Paulo? Eu tô em Guarulhos. Ah, é Guarulhos, gente, não é São Paulo, não. Não, mas São é Paulo, São Paulo, a né? gente Guarulhos é quase São Paulo. Mas a gente tem a nossa matriz aqui, que eu acabo fazendo trabalhos pontuais, com parcerias com outras organizações. Sim. Inclusive, esse rapaz, de 19 anos, ele é daqui de São Paulo, e a gente fez uma parceria. E a nossa filial ela é em Guarulhos, que é onde a gente tem o nosso espaço físico, né? Porque hoje eu sou da Zona Leste, cresci aqui próximo à Anália, mas hoje eu moro em Guarulhos. Então, e em Guarulhos a gente sentiu esse déficit, né? Em São Paulo a gente tem um apoio um pouco maior, né? A gente tem várias organizações que conseguem dar esse apoio, né? A gente está na maior cidade, né? E então a gente acaba tendo aí um apoio melhor. Agora, em Guarulhos, a gente vê essa deficiência, né? Tá. Mas quem quiser tirar uma dúvida com você, Gildete, independente da pessoa estar lá no Paraná, ela está longe de Guarulhos, está longe de você, mas ela tem acesso à internet hoje. Sim, a gente eu recebo doação de fora. E você recebe perguntas também. Muitas. Então, se você tiver alguma dúvida, manda lá as mensagens no Instagram do Criando para o Futuro. Criando para o Futuro. Criando para o Futuro. Criando para o _ futuro. Criando para o _ futuro no Instagram. Manda uma mensagem para ela, eu tenho certeza que a Gildete vai responder com muita... Eu estou ajudando uma organização em Maceió, né? Porque ela achou a gente lá, achou interessante o trabalho. Ela já faz um trabalho, mas não com o mesmo direcionamento que o Instagram, porque ela trabalha do Criando para o Futuro. Ela trabalha com crianças com esporte, mas ela percebeu que através do esporte tem várias crianças que têm déficit e ela queria ampliar, né? E eu já estou ampliando, colocando o esporte, porque eu também sei que o esporte ajuda as crianças com problemas cognitivos. Então, aí a gente está trocando, né? Você já colocou música, não? O quê? Música no Instituto? Música também ajuda, hein? Muito! A gente vai trazer aqui em pouco tempo uma pessoa para falar sobre isso. Música ajuda muito no desenvolvimento da criança. Sim, a gente trabalha... E eu sou totalmente musical. Quem me acompanha nas redes... Tudo meu é música. Que legal, legal. Música, eu amo. Então agora faz uma coisa, pega essa câmera que tá te filmando aqui, manda uma mensagem para as mães que têm dúvidas, que estão com os filhos aí com um diagnóstico, um pré-diagnóstico, ou não estão diagnosticados ainda, mas tem alguma dúvida, de repente passa na cabeça, talvez esse comportamento do meu filho. Mande uma mensagem para que essa pessoa, de repente, procure ou alguém, ou para as mães que estão assistindo aqui, é só uma condição. Seu filho não tem uma deficiência, tudo é possível. Você que tem dúvida, pode procurar o Instituto ou me procurar lá no nosso Instagram, que eu estarei tirando todas as dúvidas de vocês. E nós estamos aqui para acolher. Eu tenho uma frase que é a gente desvenda... Como que é a frase? Ai, meu Deus! Que eu gosto de falar muito. Ela até fugiu, que eu falo tanto ela, Perla. Eu falo assim que você faz diferença no mundo. Então, o seu filho, ele faz diferença no mundo. Então, ele precisa ter um acompanhamento para ele se desenvolver aí. É isso, ele veio para fazer diferença. Ele veio para fazer diferença. Todos viemos. Eu falo que todo mundo tem algo especial que todo mundo precisa conhecer. Tudo nesse planeta tem um sentido. Exatamente. Né? Tudo. Até uma planta. Até uma plantinha, um cachorrinho, um gatinho, qualquer coisa vem para fazer uma diferença, né? Exatamente. Gildete, obrigada. Obrigada a você, Perla, pelo convite. Eu vou pegar agora, mas eu vou pegar... Ângela, presta bem atenção, grava isso aí com essa câmera que você tá filmando aí. Ângela, a Gildete vai voltar aqui mais vezes. Só que ela vai falar sobre assuntos específicos. Combinado? Combinado. Você vai pegar lá a condição X e vai vir aqui explicar pra gente. Sabe um tema que eu vou deixar aqui maravilhoso? Opa, tá vendo? Eu já ganhei. Os pais atípicos. Maravilha. A gente precisa também dar voz aos homens, porque eles são muito criticados, mas eles também não são ouvidos, né? Eu tenho pais atípicos que sofrem aí e ninguém quer saber, porque ele é o homem, ele tem que dar conta de tudo. E aí a gente fala do abandono,
do abandono paterno, do pai atípico. Muito legal. Então, por favor, escreve aí agora nos comentários. Eu quero saber sobre isso daí que a Judete está falando agora. Ela vai voltar para falar mais pra gente aqui, combinado? Combinado, Perla. Gratidão Combinado. pelo convite. Judete, adorei. Segue eles lá, gente, no Instagram. Dá o seu apoio. O seu apoio não precisa ser dinheiro. Não precisa, nem tudo nessa vida é dinheiro. Ou quase nada é dinheiro. Certo? Certo. Beijo pra vocês. Fica com Deus. Obrigada, Judete. Obrigada, até mais. Perla. Vai voltar, até mais, hein? Bora. Tchau. Tchau, gente.